dúvida, agora o Recôncavo tem outra vida, outra alma, né? Porque agora sim, é um reconhecimento da razão acadêmica ao canto popular. Isso me deixa muito feliz em saber que a sedução venceu a razão. É mais do que oferecer, é reconhecer no momento certo o título de doutora honoris causa a Dona Dalva, que é uma das criadoras, incentivadoras, dinamizadoras da cultura do Recôncavo. Considerando que Dona Dalva é fundadora do grupo de samba de roda Suedic, um dos mais representativos grupos de samba de roda do Recôncavo da Bahia, considerando seu reconhecimento enquanto uma das mais significativas personalidades difusoras da tradição oral, poética e performática do samba de roda pelas pessoas de sua comunidade, por intelectuais, por instituições nacionais e estrangeiras, considerando que Dona Dalva é integrante da Irmandade da Boa Morte, uma das mais veneráveis instituições religiosas da cultura afro-brasileira, considerando que conquistou visibilidade nacional e internacional através do seu trabalho de forma quase ininterrupta desde 1958, considerando que teve um papel significativo na valorização e promoção do papel da mulher na cultura do Recôncavo, considerando que é cantora, sambadeira e compositora de centenas de sambas na modalidade samba de roda, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM e proclamado obra-prima do patrimônio oral e material da humanidade pela Unesco, considerando que é adepta da religião do candomblé desde sua juventude, dando continuidade a uma longa tradição dos antepassados africanos aportados em solo brasileiro e, em especial, na região recôncava da Bahia, considerando que teve papel fundamental no sentido de assegurar a preservação do samba de roda, símbolo da cultura nacional, nós, na mais plena convicção de que Dona Dalva Damiana de Freitas é representante legítima que encarna elementos importantíssimos do aparato cultural brasileiro, sintetizando e simbolizando a riqueza cultural do povo do Recôncavo da Bahia, entendemos que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem a responsabilidade e o inexorável dever de dar a sua contribuição no sentido de difundir e preservar importantes elementos constitutivos de nossa formação cultural e histórica. Neste sentido, esta concessão de título honorífico representa um marco reparatório a ser lembrado pelas gerações futuras. Um marco histórico para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e sua comunidade e, certamente, um outro jeito de contar e produzir a história deste país. Considerando todos os fatos expostos e de acordo com a Resolução 03 do ano de 2012 da reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, de 31 de outubro de 2012, solicito ao presidente do Conselho Universitário que se outorgue e confira à senhora Dalva Damiana de Freitas o supremo grau de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que me são conferidos na condição de reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, concedo a Dalva Damiana de Freitas o título de doutora honoris causa e imponho-na esta perenidade como representação de seus grandes méritos. O reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista a concessão do título honorífico pelo reconhecimento à personalidade eminente, confere o título de doutora honoris causa a Dalva Damiana de Freitas por sua contribuição no fortalecimento e preservação do patrimônio artístico-cultural do Recôncavo da Bahia, valorizando a cultura dessa região, sobretudo em seu vasto e permanente trabalho dedicado ao samba de roda, tornando o patrimônio oral e imaterial da humanidade,
Cruz das Almas, 22 de novembro de 2012. Assinam Paulo Gabriel Soledade Nassif, reitor, Caroline de Jesus Fonseca de Souza, superintendente de regulação e registro das atividades acadêmicas, Georgina Gonçalves dos Santos, diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras, e a doutora Dalva Damiana de Freitas, diplomada. Obrigado, meu Deus. O reconhecimento foi tudo na minha vida. Graças a Deus que chegou, quem sabe, quem lê, quem conhece o que é reconhecimento, veio dar a Dalva Damiana de Freitas, filha de Antônio José de Freitas, Maria São Pedro de Freitas. Eu estou feliz. Simples funcionária. Eu fui uma simples operária da fábrica Dânima, Suerdic. Ultimamente, até em casas de família, eu também trabalhei, tive uma vida perigosa, criei 5 filhos sozinho, fiz o que Deus me deu direito. Graças a Deus, a minha família deve estar se sentindo honrada com esse maravilhoso título que eu recebi. Estou orgulhosa. A partir de hoje, eu me chamo Dalva Damiana de Freitas, doutora honoris. Feliz daquele cachoeirano que recebe esse título que eu recebi. Meus grupos de samba de roda, Caquende, Nagô, Nagô, todos são meus amigos. Eu sou a doutora de vocês. Doutora Dalva Damiana de Freitas. Agô, peço licença, quero saudar a ancestralidade. Temos aqui, numa cerimônia como essa, e eu falava para nossa Karine, mestre de cerimônia, que a gente tinha que dar um jeito de saudar as autoridades seculares e sagradas. E daí ela perguntava, mas são tantas autoridades sagradas nesse momento. Então eu quero saudar a todos. E doutora Dalva Damiana, Caetano Veloso tem um poema que fala sobre a contribuição da Bahia para a expansão do samba. Sobre a Bahia ele diz: que alegria não ter sido em vão que ela expediu as seatas para trazerem o samba para o Rio, pois o mito surgiu dessa maneira. Hoje, pontifico que a nossa alegria é que as tias seatas foram para o Rio de Janeiro e tantas outras terras. Mas outras mulheres se mantiveram aqui na Bahia e mantiveram a nossa fonte constante de inspiração para sobrevivermos com uma referência fundamental a esse mundo de tantos sobressaltos. Dona Dalva representa essa fonte, que é ao lado de tantas outras e tantos outros, e ela fez questão de citar aqui, ficaram aqui e mantiveram vivas a nossa cultura, a nossa fé, o nosso jeito, o nosso samba. Como é maravilhoso podermos desfrutar da presença da doutora Dalva nessa reunião do Conselho Universitário da UFRB, nos honrando, nos dignificando por aceitar essa homenagem. O doutoramento honoris causa é uma prática de grande significado na vida acadêmica. De um lado, o prestígio da universidade e o rigor da outorga enaltecem quem recebe. E, por outro, a instituição também é enriquecida pelo mérito das personalidades, que, por meio do título, associam-se de forma permanente à comunidade acadêmica. Assim, mais que honrar o homenageado, esse título honra a UFRB.
Seguramente, dona Dalva, essa universidade durará alguns milhares de anos e para sempre a senhora será lembrada pela nossa comunidade como a primeira doutora honoris causa dessa instituição. Quero parabenizar o CAU e o Conselho Universitário por definirem que estaríamos aqui hoje. Nesse sentido, é fundamental agradecer ao Conselho do Centro de Artes, Humanidades e Letras por não abrir mão do sentido acadêmico dessa homenagem. Às vezes, aqui na UFRB, as coisas não ocorrem na velocidade que a gente gostaria, as coisas não são perfeitas, mas a gente tem como princípio ir ao limite dos esforços. E foi por isso que nós buscamos todos os formalismos próprios do meio acadêmico para essa homenagem de doutora Dalva. Todos ganharam com isso. Por meio da outorga desse título, a UFRB ratifica aquilo que está presente na luta cotidiana de seus professores, estudantes e técnicos administrativos: produzir conhecimentos e ações que contribuam para a construção de uma sociedade na qual cada cidadão, cada cidadã possa desenvolver toda a sua potência humana e que isso seja traduzido em justiça social, respeito às diferenças étnicas e aos direitos humanos. Digo sempre, a experiência com a diversidade nos coloca em posição de considerar permanentemente a oportunidade de sermos surpreendidos. E assim, com essa experiência da diversidade, ficamos mais atentos ao mundo, às coisas, às pessoas. Como a humanização só ocorre nesse processo de integração com o mundo, a experiência da diversidade nos torna mais humanos. Como lugar privilegiado de construção de um projeto civilizatório no mundo contemporâneo, a universidade deve promover uma convivência ativa dos saberes, tendo como pressupostos que todos eles, incluindo o saber científico, podem ser enriquecidos nesse diálogo. Não podemos abrir mão da convivência radical na e com a diversidade. Nesse momento, a UFRB estabelece um diálogo com uma das maiores riquezas da cultura popular brasileira, o samba de roda, que não é apenas importante para o Recôncavo, ele é importante para a Bahia e mais ainda para o Brasil e ainda mais para o mundo. O samba de roda, ele é fundamental porque ele tem tudo a ver com o que o poeta Jorge Maltner nos diz: ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. O samba de roda não é importante apenas para o Recôncavo. Eu acho que essa frase é fundamental e ela constitui-se, talvez, no grande destino manifesto da UFRB. Ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. O samba de roda, tão característico do Recôncavo, é universal. Ao ouvir, ver as pessoas confraternizando, comemorando, cantando e dançando, somos elevados à plenitude humana. Pensar que esse estilo, essa abordagem, essa atmosfera resulta de um processo de diásporas, escravidão, infinitas formas de resistências, negociações, reelaborações e redimensionamentos culturais, inclusive nas relações com o sagrado. Hoje, o samba de roda e o candomblé, a capoeira, são reconhecidos como parte inseparável da nossa Bahia, da nossa brasilidade, mas devemos lembrar que essas manifestações eram proibidas pelo Estado brasileiro nas primeiras décadas do século XX, quando a doutora Dalva nascia. Depois da proibição formal, veio o desprezo, a tentativa de nos isolarmos, a tentativa de trocar nossos espíritos por conceitos modernosos. Imaginem o que era resistir com o samba de roda, com a boa morte, com o candomblé, nas décadas do regime militar. E tudo isso a doutora Dalva representa. Se hoje estamos aqui, podendo defender um projeto de universidade plena, com base num território chamado Recôncavo, com tudo que isso representa, isso se deve a pessoas como dona Dalva. Não podemos esquecer que a elite brasileira, por muito tempo, considerava que a concentração de negros faria com que a Bahia, e particularmente o Recôncavo, desaparecessem para o mundo civilizado. É ingenuidade ou maldade não associar, como querem alguns, tais pensamentos ao esquecimento que o povo do Recôncavo foi submetido por longos anos pelo Estado brasileiro e pelas elites, subordinados que foi a um modelo de desenvolvimento produtor de iniquidades. A análise histórica dos indicadores socioeconômicos da nossa região revelam
essa triste trajetória, mas resistimos. Resistimos sob a sombra de homens e mulheres como a doutora Dalva. E estamos aqui hoje, vitoriosos e mais fortes, para continuar lutando pela melhoria da qualidade de vida do povo do Recôncavo e do Brasil. Estamos prontos para nos inserirmos no mundo sem nos afastarmos das nossas raízes. Nietzsche nos lembra que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Por isso, olhando em retrospectiva, hoje fica fácil perceber que a nossa gente, em meio a tantas lutas, inventaria algo tão original. Qualquer ser humano, de qualquer nacionalidade, ao conhecer o samba de roda, não conhece apenas uma expressão de um pedaço de terra desse planeta. Ao perceber a ancestralidade, a multiterritorialidade, a identidade do samba de roda, esse ser humano conhecerá mais e melhor de si mesmo e tem uma oportunidade de tornar-se mais humano, demasiadamente humano. Doutora Dalva, minha querida doutora Dalva, mais do que homenagear a senhora, é o FRB que se sente honrada em conceder-lhe esse título. Esse conselho está muito orgulhoso de estar aqui nesse momento. Todos os membros desse conselho, no momento que chegavam, mostravam um sorriso, mostravam uma admiração, uma vontade de conhecer a senhora, que é algo surpreendente e que só a diversidade e a crença na diversidade nos dá. Com esse ato, estamos afirmando uma dimensão crucial da nossa própria história, a de uma instituição que nasceu da ousadia da luta do povo do Recôncavo e que só tem futuro se buscar se associar cada vez mais com a identidade, a territorialidade e a ancestralidade do Recôncavo. Por tudo isso, muito obrigado, doutora Dalva. Obrigada por nos induzir a mais essa profissão de fé à universidade, ao Recôncavo e ao povo brasileiro. Viva o povo do Recôncavo! Viva o povo baiano! Viva o povo brasileiro! Viva a Dona Dalva!